Eu saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Na semana passada eu falei sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo de número 15, e eu falei sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Ali consta dois filhos, os dois filhos estão perdidos, um fora, que é o filho pródigo, mas o irmão mais velho também está perdido dentro de casa. E nessa mensagem eu quero então trazer uma reflexão falando desse filho mais velho que ficou em casa. Eu não vou ler Lucas 15, que o texto é grande, mas que você leia na tua casa. Eu quero falar da questão da perdição do filho mais velho. Para analisar. Esse filho aqui, o mais velho, ele representou os escribas e fariseus, que se consideravam santos, que se consideravam justos, que muitas vezes desprezavam os outros, principalmente os pecadores e os publicanos, que representaram o filho pródigo. Esse filho aqui pode muito bem representar aqueles que estão dentro da igreja, mas que estão perdidos dentro da igreja. É como a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela saiu de Sodoma. O problema não foi ela sair de Sodoma. O problema foi que Sodoma nunca saiu dela. E por isso ela foi transformada num estado de sal. Porque o seu coração ficou na cidade. É como aquele jovem rico que guardava todos os mandamentos, mas que também não estava salvo. E que não quis deixar todo o seu dinheiro para seguir Jesus. Vejamos três características desse filho mais velho. Ele não se alegra com a volta do irmão. É a primeira característica. Esse irmão mais velho, ele chega em casa e ele vê festa. Ele ouve barulho de gente que está se alegrando. Sabe, tem alegria, tem festa, tem música, tem dança na casa. E ele pergunta a um dos seus empregados, do seu pai, que negócio é esse? O que está acontecendo? E aquele servo diz, o teu irmão mais novo voltou e o teu pai fez festa. Olha, está todo mundo alegre, comemorando o retorno do teu irmão. Vamos entrar, vamos nos alegrar por causa disso. Mas aquele irmão mais velho, ele fica irado porque o pai perdoou o seu irmão. O filho mais velho agora está do lado de fora, enquanto o filho pródigo está dentro da casa. Para analisar o começo da parábola. Os fariseus e escribas estão fora da casa e Jesus está com os pecadores e publicanos dentro da casa. Aqui está nesse momento. Então Jesus, ele queria fazer um grupo e o outro grupo também refletir que os dois estavam perdidos. O filho mais velho não perdoou o pai, porque o pai perdoou o seu irmão. Para analisar. Olha, tem muita gente religiosa, tem muita gente que não gosta de ver pecadores sendo perdoados. Tem muita gente na igreja que não gosta de ver o irmão sendo perdoado. Eles se alegram muitas vezes com a queda dos irmãos e não com o retorno dos irmãos ao braço do Pai. Gente que só vê pecado no irmão e não olha para o seu próprio pecado. Os fariseus, eles eram orgulhosos, eles eram religiosos. Jesus, ele denunciava toda a hipocrisia da religião de sua época. Jesus falou muitas vezes aos fariseus, olha, vocês engolem como um mosquito e engolem um camelo. Vocês são como sepulcros caiados, que são, sabe, bem bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Olha, muitos não se alegram em ver Deus perdoando as pessoas. Não se alegram em ver pecadores, sabe, perdidos agora em paz, em casa. Não suportam a alegria no rosto do irmão que foi perdoado. Assim são muitos irmãos mais velhos. Essa é a primeira característica. Segunda, o irmão, ele não tem liberdade. Não tem liberdade, falta liberdade na vida. O filho mais velho chama o pai e diz, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Olha o comportamento desse filho. O filho aqui, ele leva-nos a entender que ele vivia como um empregado. Ele não tinha a vida de filho. Ele fazia a coisa certa com a motivação errada.
A declaração dele é que ele sempre foi fiel, sempre obedeceu e nunca recebeu nada em troca. É assim que muitos servem a Deus, estão fazendo e acham que por estarem fazendo, eles estão bem, mas na verdade eles estão longe, estão perdidos. Obedece muitas vezes por medo. O filho, ele cumpria todas as ordens, mas ele trabalhava como um escravo e não como filho. Muitos estão na igreja, mas não têm a verdadeira vida. Muitos vivem como um escravo, nunca entenderam o que é ser filho. Ser cristão, dessa forma aqui, como o filho, o irmão mais velho, é um peso, é um fardo. Está na igreja, mas não tem prazer. Está na casa do pai, mas vive como escravo. O pai o trata como filho, mas o filho se comporta como um escravo. Terceira característica, falta de relacionamento com o pai. Sim, o irmão mais velho que ficou em casa, faltava relacionamento com o pai. Para analisar. Ele conhece todos os bens do pai. Ele conhece os bois do pai, as ovelhas do pai, os cabritos do pai. Ele conhece a casa do pai, mas não conhece o pai. Ele nunca saiu de perto do pai, mas vivia tão longe do pai quanto o irmão que saiu, o filho pródigo. Ele estava com o pai, fazia as coisas para o pai, mas não amava o pai. Olha, uma vez uma mulher que viveu mais de 50 anos com o seu esposo, e depois o seu esposo faleceu. Um dia o pastor da igreja usou o nome dela, dizendo: olha, a irmã Maria foi sempre uma fiel esposa, amou o seu marido, é um exemplo para nós aqui na igreja. E acabou o culto, aquela irmã então procurou o pastor, dizendo: pastor, o senhor não devia ter falado aquilo. Aí o pastor disse: mas irmã, não foi isso que aconteceu? Você não foi uma ótima esposa? Sim, pastor, eu fui uma ótima esposa, mas eu nunca amei o meu marido. Nunca amei. Por quê? Porque eu era do tempo em que as pessoas, elas casavam para viver para sempre. E eu fui a melhor esposa que um homem pode ter, mas eu nunca o amei. Para refletir, você que está me ouvindo. Tem gente assim na igreja. Tem gente que está na igreja há 10 anos, há 20, há 30, 40, 50 anos, mas não tem relacionamento com Deus, não ama o Pai. Não ama o Pai. E por isso são religiosos. E por isso muitas vezes são moralistas, são legalistas. Só querem ver o pecado nos outros, mas não conseguem ver o seu próprio umbigo, o seu próprio pecado. O Pai, Ele tem uma vida abundante para te dar, mas é necessário nascer de novo. Tudo já foi pago para o Pai, tem muita gente querendo pagar o preço. O Pai enviou Jesus para buscar, salvar aquele que se havia perdido. Nós não merecemos salvação, mas Deus nos ama e Ele quer que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos a Ele num arrependimento sincero e dizendo que nós precisamos dEle. Olha, como é que esse irmão mais velho pode ser salvo? Como é que ele pode ser salvo? Para analisar. Primeiro, o que esse irmão mais velho faz? Olha só. Ele pode ser salvo da seguinte maneira: reconhecendo que está perdido, tanto quanto o filho pródigo. O filho mais velho está perdido, mesmo guardando os mandamentos. Jesus, do lado de fora, mostra que os escribas e fariseus estavam dentro do contexto, que os escribas e fariseus estavam como o irmão mais velho, que o irmão mais velho estava perdido, porque cumpria as regras, mas não amava o pai. Ele está perdido achando que está salvo. O filho mais velho, ele acha que merece a salvação por causa do seu serviço, de suas obras. Ele é religioso, ele é bonzinho, ele trabalha para o pai, ele é moralista, ele acha que as suas obras o salvarão, mas engana-se. Salvação não vem de obras, salvação não vem por ser membro de uma igreja, salvação não vem por ser dizimista, salvação não vem por fazer tudo certinho, apesar de ninguém fazer tudo certinho. Salvação é algo profundo que vem de Deus,
vem do que Jesus fez na cruz do Calvário e não daquilo que nós fazemos. É necessário nascer de novo. Como é que o filho mais velho pode ser salvo? Segundo, pedindo perdão para o pai. Sim, o filho mais velho precisa se arrepender e pedir perdão para o pai, porque ele está com ódio do pai. O ódio que ele sente pelo irmão, sabe, é um pecado tão grave quanto o pecado que o irmão cometeu. É difícil para alguém que está muito tempo na igreja reconhecer isso, sabe? Há líderes que nunca nasceram de novo, há pastores que nunca nasceram de novo, sabe? É duro reconhecer que está perdido dentro da igreja, mas é muito mais duro. Preste atenção, você que é religioso, você que está perdido dentro da igreja, é muito mais duro passar muitos anos dentro de uma igreja e ainda assim ser condenado e ficar fora da festa. É duro. O meu conselho para você é: peça perdão ao pai e entre na festa. Conclusão: o mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo, agora sai para alcançar o filho revoltado. O remédio é o mesmo para os dois: confessar o pecado, arrepender-se e voltar-se ao pai. Os escribas e fariseus precisam tanto de perdão quanto os publicanos e pecadores. Todos nós somos pecadores. A diferença é que uns foram perdoados e salvos pela graça de Deus e os outros não. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, pecado, e eu vos aliviarei. Perdão. Eu convido você que está dentro da igreja, que ainda não nasceu de novo, não tem certeza da sua salvação, procure um líder, abra o teu coração com ele, diga que você precisa ser salvo, para que ele olhe para você e vá até os braços do Pai. Vá até o seu quarto, se você preferir, abra o teu coração, diga que você está perdido mesmo dentro da igreja, diga que você se arrepende, diga que você crê de verdade e realmente se converta. E que Deus possa cada dia te abençoar e te dar vida eterna. Muito obrigado, você que me ouviu, e que fique essa reflexão para o nosso coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.